Amém. Deus. Vamos estudar a palavra de Deus, meus irmãos. Onde estão os irmãos da Trizidela 2? O outro lado da Trizidela. Fique de pé. É a congregação Betel, de Tiago. E hoje nós estamos no capítulo 2, a começar. A Bíblia aí, por favor. Tiago 2, 14. Já encontraram? Então deixe sua Bíblia aberta. Eu poderia reler todo o texto, mas para ganhar tempo, nós vamos logo já comentando e pedimos que os irmãos não fechem a Bíblia. Então, o primeiro versículo que nós vamos ler hoje é o verso 14. Está no telão, os irmãos podem acompanhar tanto na sua Bíblia como no telão. Vamos lá, todos juntos, no telão. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Por acaso semelhante fé pode salvá-lo? Então, nós temos aí uma problemática que os teólogos se dividem: fé e obras. Eu quero que você guarde muito bem essas duas palavras. No próximo slide, nós temos, Tiago trata da interação da fé com as obras na vida cristã. Se alguém declara ter fé, mas esta fé não vem acompanhada de obras, ela é inútil. Então observe muito bem, a comparação que eu posso fazer aí é fé e obras, que o próprio Tiago vai fazer isso lá mais na frente. Espírito e corpo. O corpo sem espírito está morto. Ele diz também que a fé sem as obras é inútil. Qual é a evidência do batismo do Espírito Santo? Os irmãos sabem? Falar em línguas estranhas. Significa dizer que se nós somos batizados no Espírito Santo, logicamente falamos em línguas estranhas. Nós só podemos dizer que uma pessoa é batizada no Espírito Santo se essa pessoa falar em línguas estranhas. Se não fala em línguas estranhas, não é batizada. Pastor, o que é que o senhor quer explicar com isso? O que Tiago está explicando? Se não tem obras, essa fé é morta. Se não tem obras, essa fé não é verdadeira. É impossível uma fé verdadeira, uma fé ativa, uma fé genuína, uma fé bíblica, não mostrar a sua operação no exterior. Aquilo que eu já disse para os irmãos em outras vezes: santidade interna logicamente é vista por fora. É bem verdade que muita coisa que parece com santidade não é santidade. Muita coisa que parece com obras de Deus, obras do amor, obras de fé, não são obras de fé, mas apenas obras. E é aí onde o apóstolo São Paulo deixa claro que a salvação é pela fé e não pelas obras. Mas não se preocupe que a gente vai esclarecer isso passo a passo. Infelizmente, alguns dizem ter fé salvadora, fé para a salvação em Jesus Cristo, mas não demonstram pelas obras nenhuma evidência na sua vida devocional, na sua vida cristã. Não mostra nenhuma evidência de devoção sincera a Deus e a sua palavra. Dizem que são cristãos, dizem que são crentes, mas que não demonstram isso. Paulo chega a dizer que falam com a boca, mas negam com os atos, negam com o comportamento. Dizem que são crentes, declaram, professam, mas os atos negam essa profissão de fé, negam essa declaração de fé.
aí passa a ser uma fé não verdadeira, como Tiago está mostrando aí para nós. Próximo slide aí, Osaías. Tiago rejeita a fé não verdadeira. Não é possível aceitar uma fé que tem base apenas em uma confissão, que é apenas uma declaração, mas que não é uma realidade. Eu lembro que o pastor Raimundo, que hoje tem 90 anos, disse que alguém chegou para aceitar Jesus como Salvador, mas estava, como é que diz, sorrindo, como se não tivesse e tal. Aí disse que ele disse, do jeitão dele, disse: te ajoelha, fecha os dentes. Eu não sei como essa pessoa saiu, mas ouvi também dizer do pastor Meton, que disse que estava realizando um batismo, e aí batizou um irmão. Aí o irmão, depois que foi batizado, deu um mergulho para frente, e quando saiu lá na frente, disse assim: ô banho bom. Ele disse: pois bem, se vire o diabo por aí molhado, pode dizer que foi eu que batizei ele. Parece brincadeira, mas é coisa séria. São atos solenes que a gente não pode brincar, como no culto. Quantas das vezes a pessoa está na igreja, mas não está no culto? Quantas das vezes está no culto, no sentido do ambiente do culto, mas não está adorando o Senhor? Quantas das vezes canta, mas não louva? Porque o Senhor, Ele vai julgar as atitudes internas, as atitudes do coração. Então Fílipos diz aí, o que está em azul: porventura esse tipo de fé poderia salvar a alma de alguém? Porque Tiago está rejeitando essa fé que não é verdadeira, que não é temente, essa fé que não corresponde nos atos, nas obras, que diz ser, mas não é, nega com os atos, como já dissemos. Próximo slide aí, Osaías. Eu quero que você leia essa nota da Bíblia de Estudo Pentecostal que está aí. Vamos lá, todos juntos, 1, 2, 3. A fé salvífica é sempre uma fé viva, que não se limita à mera confissão de Cristo como Salvador, mas que também nos leva a obedecê-lo como Senhor. Observe, não se limita à mera confissão de Cristo como Salvador, que diz que confessou a Jesus, que aceitou a Jesus, mas não mudou nada. Continua falando do mesmo jeito, pensando do mesmo jeito, agindo do mesmo jeito, se vestindo do mesmo jeito, andando nos mesmos ambientes, se comportando, acho que eu já disse essa expressão, do mesmo jeito. Se traía a esposa, continua traindo. Se traía o marido, continua traindo. Se namorava como ímpio, continua do mesmo jeito. Se era velhaco, continua velhaco. Se assim por diante. Que fé é essa que não muda? Tem um texto aqui, nós vamos lê-lo mais na frente, mas que eu já posso antecipá-lo, que o apóstolo São Paulo diz que as coisas velhas passaram. O que aconteceu depois disso? Tudo se fez novo. Que fé é essa que nada se fez novo na tua vida? Que fé é essa que continua do mesmo jeito? Que fé é essa que não faz diferença? Se tem uma fé verdadeira, então as coisas velhas passaram, se despiu, se tirou o casaco do homem velho e se vestiu do novo homem, se despiu do Adão e se vestiu de Cristo. Por isso que é cristão, porque parece com Cristo, fala como Ele, pensa como Ele, tem a mente dele, tem o coração dele. Cristão significa parecido com Cristo, pequeno Cristo, é isso que significa cristão. É bem verdade que na época do Senhor Jesus Cristo, ser cristão era um opróbrio, uma vergonha, porque ele era aqueles, ou os cristãos eram os seguidores daquele que morreu na cruz. E a própria Bíblia diz: maldito que foi pendurado no madeiro.
Mas aí os cristãos, eles sabiam que, por outro lado, no sentido espiritual, no sentido bíblico, era uma glória parecer com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Se Paulo pode ser imitador de Cristo, eu também posso. Se ele pode parecer com Cristo, eu também posso. E devo parecer com Jesus. As pessoas têm que ver Cristo em mim. A fé salvífica é sempre uma fé viva, que não se limita a uma mera confissão de Cristo como Salvador, mas que também nos leva a obedecê-lo como Senhor. A palavra Senhor significa dono. A palavra Senhor vem lá do tempo dos escravos. O escravo não tinha nada. O Senhor era dono dele, de tudo que ele era. Tal é que quando eles eram libertos, recebiam a carta de alforria, e não queria sair de debaixo do senhorio do seu senhor, porque o amava, então ele entregava a orelha para ser furada. E quem visse um escravo de orelha furada é um escravo livre, que servia por amor. É aí onde vem Davi dizendo: as minhas orelhas furaste. Quer dizer, eu te sirvo por amor, porque me compraste com alto e bom preço. Então nós pertencemos a Ele. Ele é nosso Senhor. Mas que Senhor é esse que não manda na minha vida? Que Senhor é esse que não manda nos meus pensamentos, que não manda no meu ser, que não tem nenhuma autoridade sobre mim? Que escravo ou que servo é esse que é dono do seu nariz e que imita mais o mundo do que o seu Senhor? Porque muitos cristãos, eles imitam lá os astros da televisão, ou do cinema, ou do rock. Mas eu quero parecer com meu Jesus, aonde quer que eu esteja, porque sou cristão. Mas muitos são imitadores aí das dançarinas de strip, dos roqueiros, vestem do jeito dos roqueiros, o cabelo do jeito dos roqueiros, ou então mesmo lá desses mundanos, mas não imitam a Cristo. Mas se você quiser um dia chegar na porta do céu e a porta dos céus se abrir para você, você tem que parecer com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está aí, hoje o celular é com a digital, com a íris, não é? O olho aqui, a face. Você só pega o celular, põe assim e ele já abriu, ligou. Porque ele reconhece sua face, reconhece os olhos, reconhece a digital. Então lá vai ser do mesmo jeito. Quando você chegar lá, que olhar para a porta vai fazer assim, ó, se abrir para você, porque você parece com Ele. Portanto, meus amados, a obediência é um aspecto fundamental da fé. Somente quem obedece pode crer, e somente quem crê pode de fato obedecer. É por isso que a fé é prática, é vida, é ativa, é dinâmica. Não é apenas teoria, dizer eu creio. Você vai ver também mais na frente que os demônios creem e estremecem, mas não obedecem. Próximo slide aí, Osaías. Alguns dizem que Tiago contradiz Paulo. Paulo enfatiza a fé como meio pela qual aceitamos a Cristo como Salvador. Ele não está enfatizando a fé pelas obras, porque ele focaliza o ato inicial, que é aceitar a Jesus como Salvador. Vamos dar um exemplo aqui para você entender melhor. Jesus Cristo disse assim: pegou a toalha, se cingiu, pegou uma bacia com água
se acocorou diante dos apóstolos e começou a lavar os pés dos apóstolos. Quando chegou em Pedro, Pedro puxou os pés. Pedro era todo encapetado, puxou os pés e disse: não, senhor, o senhor não vai lavar meus pés, não. A ordem está inversa, sou eu que tenho que lavar os pés do meu senhor. Pedro, se eu não te lavar, tu não tens parte comigo. Aí Pedro, quando ouviu isso, disse: senhor, pois se é assim, não lava só os pés não, lava as mãos e a cabeça também. Jesus disse: vós já estáis lavados pela palavra que eu vos falei. Quem já tomou banho, quem já se lavou, não precisa lavar senão os pés. No momento que aceitamos a Jesus, nós tomamos um banho. Todos os nossos pecados são lavados, mas nós continuamos ainda aqui caminhando. Dia a dia nós temos que lavar os pés. Paulo fala da fé nesse primeiro ato, em que aceitamos a Cristo, que todos os nossos pecados foram perdoados. Enquanto Tiago vai falar do dia a dia, que precisa essa fé ser evidenciada pela maneira santa de viver, pela maneira de se comportar como se comportou o Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz em Romanos 3:22. Leiam todos juntos. 1, 2, 3. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem. Então, Paulo está dizendo que Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. É assim que ele trata todos os que creem. Próximo. Então, o que Tiago está enfatizando aí? O fato de que a verdadeira fé deve ser uma fé ativa, duradoura, que molde nossa própria existência. Paulo vai concordar com Tiago quando ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Todo o vosso corpo, alma e espírito seja plenamente consagrados ao Senhor. Nesse ponto de obras, Paulo concorda. Deixa eu só... E Tiago concorda também. Por exemplo, João Batista pregava que os homens deviam produzir frutos dignos de arrependimento, que tinham que demonstrar a realidade de seu arrependimento mediante a excelência de suas obras. Jesus pregava que os homens deveriam viver de tal modo que o mundo pudesse ver suas obras e dar por isso glória a Deus. Além disso, o Senhor insistia em que os homens tinham que ser conhecidos mediante seus frutos, e que uma fé expressa unicamente em palavras nunca poderia substituir uma fé que se manifestasse no fazer verdadeiramente a vontade do Senhor. Então, o que Paulo ensina é o mesmo que Tiago ensina, o mesmo que Jesus ensina, o mesmo que João Batista ensina, porque Paulo põe a ênfase em que o homem é salvo mediante a fé. Mas olha o que ele diz mais na frente, Romanos 2:6, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras. Isso é Paulo. A vida eterna aos que com perseverança fazem o bem, fala boas obras, mas indignação e ira aos que são desobedientes à verdade e obedientes ao pecado. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, o bem ou o mal. Isso são palavras de Paulo. Então Tiago não está contradizendo ninguém, ele só está dizendo que a fé verdadeira é ativa e molda a vida, modela a vida. Se você crê em Cristo, então você vai parecer com Cristo, as suas obras vão parecer com Ele. Que cristão é você que parece mais com Judas Iscariotes do que com Cristo? É simples você entender isso. Próximo slide. Quero que você leia 2 Coríntios 5:17. Vamos lá? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Se não passou, se as coisas velhas não passaram, então você não é cristão. Se você é cristão, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, nova criatura, nome escrito no livro da vida, certeza da vida eterna, alegria espiritual, comunhão com Deus, cortou o elo com o mundo. Isso já aconteceu com você? Se já aconteceu com você, então dê um brado de glória a Deus. E leia o próximo slide, por bondade, todos juntos. Se a fé que há em ti não mudou a sua maneira de pensar, falar, se comportar, tratar o próximo, não é uma fé verdadeira. Que fé verdadeira que odeia o irmão? Que fé verdadeira que vira as costas para o irmão? Que fé verdadeira que não consegue olhar nos olhos? Se a fé que há em ti não mudou sua maneira de pensar, se ainda pensa como ímpio, não mudou sua maneira de falar, ainda xinga, palavrão, difama, mente. Se a fé que há em ti não mudou sua maneira de se comportar, se comporta como ímpio, de tratar o próximo, não é uma fé verdadeira. Verso 15, para a gente continuar. Leia para mim. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, prossegue. E qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Próximo. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vamos voltar ao slide anterior, dá para voltar aí, Osaías. E qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem lhes dar o necessário, eu negritei aí, sem lhes dar o necessário, ide em paz, Deus te abençoe, maravilha, tapinha no ombro. Pastor Metão dizia, abraço de tamanduá, vai em paz, meu irmão, vou orar por você, dinheiro está no bolso, mas o amor não está no coração. Irmão, se essa igreja fizesse um mutirão social, mais do que já fazemos, porque o que nós fazemos é ínfimo, diante da necessidade. Mas eu estou falando isso, é no contato normal. Você sentir que o outro está com fome, sentir que o outro está na muriçoca, num calor infernal, porque não pôde pagar a luz e foi cortada, você sabe. Sentir que a água foi cortada, você sabe. Sentir que a panela não ferveu, você sabe. E que a sua tem de tudo. Abre a geladeira que cai as coisas, o outro lado não tem nem água, você sabe. Vai em paz, Deus te abençoe, vou orar por você. Aí Tiago diz assim, que proveito esse irmão que vira as costas e sai, com esse vai em paz, vou orar por ti, Deus te abençoe. Que proveito ele teve nisso? Nenhum proveito, ele continua com fome, continua nu, continua no calor, continua sem água, continua no sofrimento, na miséria até. Ele disse, dessa mesma forma, verso seguinte, verso 17, dessa mesma forma, como eles não têm proveito nenhum, assim a fé de vocês, se não tiver obra, não tem valor algum. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Vamos para frente, vocês precisam entender alguma coisa. Leia o que Clark disse. Ao falar isso para eles, sem lhes dar nada, o proveito deles será igual à sua fé professada. Fé que não tem sentido, porque não é ativa, porque não é baseada no amor. Assim como eles não tiveram proveito nenhum, a sua fé também é assim.
Vamos para frente. Olha o que diz Bico. Quero que você leia também, Jairo. Essa fé é interiormente morta, bem como exteriormente inoperante. Ela não é apenas infrutífera, mas não tem uma vitalidade própria, capaz de produzir frutos de justiça. Interiormente morta, exteriormente inoperante. É o que eu disse no início. Se interiormente a fé é ativa, exteriormente é operante. Se interiormente é viva, ativa, vai aparecer no exterior, na forma de agir, de tratar, de se relacionar, de se conduzir, de se comportar. Mas se é morta interiormente, é claro que exteriormente é inoperante. E ela não é apenas infrutífera, mas não tem uma vitalidade própria capaz de produzir frutos de justiça, capaz de glorificar a Deus, de exaltar o nome do Senhor, de alguém apontar e dizer aí, eis aí um verdadeiro servo de Deus, ou uma verdadeira serva de Deus, como apontavam para Eliseu, o profeta. Então essa fé precisa ser viva interiormente, para que exteriormente seja operante, para que apareça no exterior, no nosso modo de ser, no nosso modo de agir. O único tipo de fé que salva, vamos lá, leia para mim o que está em azul. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por caridade. A fé que opera por caridade. Próximo, verso 18. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Como o que Tiago está dizendo? Mostra-me a fé pelas obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Quer dizer, ele está dizendo que é mais fácil você, pelas obras, fruto de uma fé viva, mostrar quem você é. Mas veja o outro versículo, 19 e 20. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Então, Tiago não está argumentando a favor da superioridade das obras sobre a fé. Ele não está destacando as obras e diminuindo a fé. Não, de modo algum. Ele apenas está insistindo que a fé cristã não é válida se não for acompanhada de frutos da justiça, de obras de justiça. Em outras palavras, está dizendo que crente sou eu se eu não produzo os frutos do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Vocês lembram? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, que mais? Longanimidade, bondade, fidelidade, temperança, que é o domínio próprio, e assim por diante. Mas que fé é essa que não mostra isso? É exatamente o que ele está dizendo aí. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Então, ele está explicando exatamente isso. Veja o que diz Moody. Leia para mim o que diz Moody. A crença em um só Deus é boa, porém, se tal crença estiver carente de feitos, não ultrapassa a fé dos demônios. Eles também são monoteístas, mas isso apenas os faz estremecer. Você pensa que os demônios creem nas imagens? Você pensa que os demônios creem nos ídolos que tem por aí, Buda, Meixo Sama e tantos outros? Você pensa? Não. Quando Jesus aparecia, o que é que ele dizia?
que viestes fazer conosco, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Vieste perder-nos. Te pedimos que não nos deixe sair do país. Permite que entremos nos porcos para ficarmos no país. Terrível, né? Tem lugares que eles gostam de estar. Não deixe que o diabo goste da sua casa. Não deixe que o diabo goste da sua família. Não deixe que o diabo goste da sua empresa. Não deixe que o diabo goste dos seus negócios. Não deixe que o diabo goste da sua cidade. Está repreendido. Bacabal é do Senhor Jesus Cristo. Não nos deixe sair do país. Queremos ficar aqui. Infelizmente Jesus permitiu ele entrar dos porcos lá. E eles repreenderam Jesus, expulsaram Jesus, ficaram com os demônios. Então, o que é que Moody está dizendo claramente é que a crença num Deus verdadeiro é boa. Os demônios também sabem. Eles sabem que só existe um Deus todo-poderoso. Eles sabem disso. Eles vieram de lá. Eles eram anjos. Se transformaram em demônios e no maldito Satanás. Porém, se tal crença estiver carente de feitos, de obras, não ultrapassa a fé dos demônios. Eles também são monoteístas, mas isto apenas os faz estremecer. Eles não obedecem. Porque as obras que Tiago está falando, fala de obediência. Olha o que diz John Wesley. Leiam o que diz John Wesley. Isso prova somente que vocês têm a mesma fé dos demônios. Eles tremem com a expectativa terrível do tormento eterno. Essa fé certamente não pode justificá-los nem salvá-los. Viu? Eles tremem, creem, estremecem. Sabe que existe um Deus todo-poderoso que vai jogá-los no tormento eterno. Mas eles não são justificados por isso, porque eles não obedecem. Eles não se quebrantam, não se arrependem. Então, as pessoas que dizem que têm uma fé em Deus, mas vive do jeito do mundo, a fé deles é semelhante à fé dos demônios. Uma fé que não opera, que não produz frutos de justiça, é uma fé semelhante à fé dos demônios. Olha o que diz Champlin. Leia também o que diz Champlin. A espiritualidade precisa incluir o ser e o praticar. Se tiver de ser verdadeira fé, de outro modo, tudo não passará de piedade apenas verbal. Pronto, apenas de piedade verbal, de cântico, de oração, de balela. O que Champlin está dizendo, só piedade verbal. Aquilo que Paulo diz, que com os seus lábios eles professam, mas negam com os atos. Que Jesus Cristo disse: esse povo me honra com os... mas o coração está onde? Longe de mim. Vamos para o verso 21. Todos juntos, leiam o verso 21. Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Próximo. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz... Próximo. Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Próximo. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. Veja como Tiago não contradiz Paulo. É justificada por obras e não por fé somente. O que é que ele está dizendo? A pessoa é justificada por fé e obras, não por fé somente. Então ele não contradiz Paulo. Próximo slide. As obras pelas quais Abraão foi justificado não eram obras da lei. Eram obras de quê? Da fé e do amor. Essa nota da Bebe, quero que você leia. Passou? Tiago usa o exemplo de Abraão para refutar a crença de que pode haver fé sem dedicação e amor a Deus. Porque como Paulo disse que a salvação é pela fé, não por obras,
Paulo estava falando das obras da lei. Então, os judaizantes pegavam esse ensino de Paulo e batiam nesse ponto, dizendo que não precisava ter obras, e bastava crer e pronto, e podia cair no mundo que creu, acabou-se. Uma vez salvo, salvo para sempre. Infelizmente, alguns pensavam assim, ainda tem quem pense assim. Tiago está usando o exemplo de Abraão para refutar essa crença de que pode haver fé sem dedicação e amor. Ele está dizendo que não é possível uma fé ativa que não se dedica, que não ama, que não se entrega, que não se joga na presença do Senhor. Próximo slide, é nota da BEP também. Paulo usa o exemplo de Abraão para anular o conceito errôneo de que a salvação depende de méritos das nossas próprias obras e não da graça de Deus. Aí ele vai bater exatamente nas obras da lei, porque os judaizantes, eles diziam mais ou menos assim: Paulo, deixa esse negócio de graça de mão, porque se tirar a lei, a cerca da lei, o muro da lei, digamos o cabresto da lei, vai todo mundo cair na imoralidade. Precisamos de Jesus, mas precisamos guardar o sábado. Precisamos de Jesus, mas precisamos continuar sacrificando animais. Precisamos de Jesus, mas precisamos guardar a lei. Se nós deixarmos a lei de mão, vai todo mundo cair na imoralidade. Aí Paulo diz: negativo, vocês é porque vocês são animais bravos, nós somos domesticados, nós somos da casa do Pai, e não sairemos da casa do Pai, mesmo que estivermos livres da lei. Porque você sabe muito bem que os animais domésticos não precisam de cabresto, não precisam de cerca, porque eles são domésticos, seu gatinho, seu cãozinho de estimação e tal. Mas os bravos, se você trouxer um animal selvagem, vai ter que guardá-lo no cabresto. O que Paulo está dizendo é exatamente isso, que nós não precisamos das obras da lei. O que Tiago vem falar de obras é exatamente das obras do amor, das obras da fé. Paulo refere-se à fé de Abraão no tempo em que Deus prometeu dar-lhe um filho, e a sua fé aceitou a promessa de Deus sem ter provas concretas. Abraão, vou te dar um filho. Mas como se Abraão ia ter filho? Primeiro, Sara, 90 anos. Segundo, Abraão, 100. Terceiro, Sara, estéril. Quarto, Sara já tinha cessado a ela o costume das mulheres. Como? Que prova eu posso ter para eu me firmar de que você é pai com 100 anos e minha esposa com 90, além do mais ela é estéril e já não menstrua mais? Mas a Bíblia diz que Abraão creu nisso, e com um ano depois ele estava com Isaque, que o nome significa sorriso. Ele estava sorrindo porque creu. Isso é a fé que Paulo defende, que foi imputada como justiça. Já o nosso irmão Tiago, quando ele usa Abraão como exemplo aqui no seu discurso, ele está falando do Abraão que já teve a sua fé provada, já teve a sua fé recompensada. O Isaque já está lá grandinho, não sei que tamanho, mas já era mais ou menos um rapaz, e Deus disse assim: Abraão, sim senhor, eu quero que você me dê o seu filho, o seu único filho, que você sacrifique o seu filho para mim, lá no Monte Moriá. Abraão não pensou duas vezes. Isaque, vamos para o Monte Moriá. Pegou o jumento, pegou lenha, pegou fogo e foi para lá. Quando chegou perto do monte, no pé do monte, a Bíblia diz claramente que Abraão voltou-se para os seus criados e disse: fiquem aqui, porque eu vou lá em cima do monte adorar mais Isaque, e depois que nós adorarmos, nós voltaremos. Ó, a fé, nós voltaremos. Mas ele ia sacrificar Isaque. Como é que ele diz nós voltaremos se ele ia sacrificar Isaque? Isaque volta para ele e diz assim: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo,
Mas cadê o cordeiro para o sacrifício? Olha a fé de Abraão. Deus proverá o cordeiro. Subir o monte, arruma a lenha, pega Isaac. Isaac se deixa amarrar, coloca sobre a lenha. Quando ele pega o cutelo para imolar Isaac, aí o anjo fala: Abraão, sim senhor, agora eu sei que tu temes a Deus. Levanta os olhos, Abraão. E ele levantou os olhos, ó, o cordeiro ali preso pelo chifre do mato, sacrifica-o em lugar de Isaac, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Essa é a obra que Tiago está dizendo que nós temos que praticar, a obra da fé. Aleluia. E eu sei que você crê. Quem crê assim, levante a sua mão direita e dê um brado de glória a Deus. Segure a sua mão por 10 segundos e glorifique a esse Deus verdadeiro. Aleluia! Oh, glória! Aleluia! Alamahas, erras. Glória! Abre a tua boca, igreja, e glorifica o nome do Senhor. Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é santo, Ele é eterno, Ele é o teu Deus. Glória, aleluia. Aleluia. Se você crê, Jesus te batiza agora. Se você crê, Jesus te renova agora. Se você crê, Jesus te dá dons espirituais agora. Se você crê, Jesus te cura agora. Se você crê, Jesus vai pôr por terra esse demônio que tem te ameaçado, que tem te confrontado. Sim, se você crê, a vitória é nossa. Aleluia, aleluia. De olhos fechados, só mais um segundinho de olhos fechados. Eu quero pedir agora só que você pare, não peça nada, só que você glorifique, que você adore, que você diga uma palavra de amor para Jesus, para Deus. Aleluia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pode abrir seus olhos, vamos encerrar. Você está vendo que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas na vida de Abraão, na vida de Raabe, que nós vamos já ver. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras, segundo o texto sagrado. Verso 25, leia o que Tiago diz sobre Raabe. Todos juntos, 1, 2, 3. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Olha o que ele está dizendo. De igual modo, do jeitinho que aconteceu com Abraão, aconteceu com Raabe também. Ela foi justificada pelas obras. Mas nosso irmão escritor de Hebreus diz que Raabe foi justificada pela fé. Tiago está contradizendo Hebreus? Não. Observe muito bem. Olhe bem para cá. Deixa eu ver se eu faço você entender. Quando os espias chegaram lá na casa de Raabe, que ela conheceu que eram os judeus, e ela sabia o que os judeus estavam fazendo por onde passava, porque Deus era com eles. As pragas do Egito, o Mar Vermelho, e os reis
que tinham confrontado Israel tinham sido devastados, destruídos. Mão de Moisés para o ar, e o exército de Israel avançava. Mão de Moisés para baixo, e o exército inimigo vindo lá para cá, como rolo compressor. Arão e U, está vendo que eu estou vendo, Arão? Eu estou U. Rapaz, quando ele levanta as mãos, o exército de Israel se fortalece. Rolaram uma pedra, você sabe a história. Segura a mão do homem de Deus com o cajado, com a vara nas mãos, e pronto, Israel passa por cima de Amaleque. Parece-me que Amaleque, fé, ela lembrou disso tudo, viu isso. Judeus, vocês já estão aqui nas proximidades. Estamos. O que é que vocês estão fazendo? Espiando a terra. Ela disse: pois entra aqui na minha casa. E entraram. Era uma prostituta. Sabe o que acontece? Quando perceberam aqueles homens diferentes, ela ajuda eles a escapar. E eles, antes de sair, pegaram um fio de escarlata e disseram aqui: olha, segura isso aqui, guarda, não perde isso aqui. Quando tu vires que nós estamos entrando, rodeando a terra, a cidade, amarra esse fio escarlate em um determinado lugar onde a gente possa ver. Quer ver outra coisa que eu quero dizer, nós queremos dizer para você? Chama todos os teus e põe dentro da tua casa. Dentro da tua casa. O que tiver do lado de fora, nós não temos culpa, vão morrer todos. Ela creu no Deus de Israel, mas ela fez a sua obra. Qual foi a obra? Esconder os espias, ajudar os espias a escapar, dizer por onde eles tinham que ir, o caminho mais fácil. Segurou o fio de escarlate. E no dia, ela chama toda a sua família: venham para cá, porque aqui nós estamos guardados, porque os homens de Deus disseram que nos poupariam se nós ficássemos todos juntos, com fio de escarlata na porta ou na janela. Fé e obras, obras e fé. Você não pode dizer que tem fé sem obra, e suas obras precisam estar baseadas na fé verdadeira. Não são obras mortas, sem fé, mas obras como frutos da fé, baseada na verdadeira fé. Então é isso que ele está dizendo. Então Raabe cria em Deus e evidenciou a sua fé pelo transtorno que enfrentou ao receber os espiões e auxiliá-los a escapar, arriscando sua própria vida. Que fé é essa? Não é uma fé comum. Ela não era nem judia, é uma fé verdadeira. É essa fé que nos tira do álcool, essa fé que nos tira do fumo, essa fé que nos tira das drogas, essa fé que nos tira do mundo, essa fé que nos aproxima de Deus, essa fé que nos faz parecer com Cristo. Você está proibido de dizer que é crente se sua fé não corresponder com atos, com obras. Oh, glória! Não diga que é crente se suas obras não correspondem. Mas se suas obras exalam o bom cheiro de Cristo, por onde você passa, pode dizer: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Se você pode. Eu sei que eu estou um pouco ousado hoje, mas é o Espírito de Deus que me faz assim. Se você pode dizer: eu sou cristão, nesses termos que eu estou pregando, levante a sua mão direita e diga bem alto: eu sou cristão. Oh, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos encerrar. Próximo slide, eu quero que você acompanhe.
Para Tiago, obras se refere às nossas obrigações para com Deus, para com o homem ou o próximo, as quais são ordenadas nas Escrituras e provém de uma fé sincera, de um coração puro, da graça de Deus e do desejo de agradar a Cristo. Isso aqui é obras para Tiago. Para Paulo, obras se refere ao desejo humano de obter mérito e salvação pela obediência à lei, mediante nosso próprio esforço, e não através do arrependimento e da fé em Cristo. Significa dizer, querer entrar no céu com seus próprios esforços, com seus próprios méritos, com suas próprias condições. É impossível. Ninguém entra no céu pelo esforço próprio e pelo mérito próprio. Não, você só consegue comparecer diante de Deus se estiver vestido e revestido de Cristo Jesus, nosso Senhor. É por isso que quando Tiago, ou seja, quando Adão ouviu a voz de Deus no jardim, ele correu e se escondeu porque estava nu. Mas quando Deus o veste de pele de cordeiro, ele pode então aparecer na presença do Pai. É por isso que João Batista aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que Paulo diz que nós temos que estar vestidos e revestidos de Cristo, parecidos com Ele. Deus nos fez parecido com eles. O pecado infelizmente nos despiu, mas Jesus veio para nos vestir de novo. Último versículo. E aí você lê, que eu sei que você não cansou, estou pregando, não cansei ainda. Verso 26, lê bem alto. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Pronto, ele está só concluindo. Da forma como o corpo sem o espírito é um cadáver, se sua fé não é vista pelas obras, não evidencia boas obras, então a sua fé também é um cadáver. É isso que Tiago está dizendo. Eu tenho mais um slide para você. Leia para mim. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé está morta sem obediência. É uma outra tradução. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé está morta sem obediência. Eu disse lá atrás que essas obras que Tiago requer, que Tiago enfoca, Jesus Cristo enfoca, nosso irmão João Batista também, Paulo e todo o Novo Testamento, que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então, o corpo sem o espírito está morto. Da mesma forma, a fé, se não tiver obediência. Que fé é essa que não obedece? Eu vi uma coisa ridícula uma vez. Pastor de Dom Pedro, ele disse para mim que fazia o seguinte, que pegava um chapéu de palha, rasgava todo, ficava toda aquela farofona, botava na cabeça, e rolava a calça até acima do joelho, pegava uma camiseta regata, jogava no ombro, não era nem vestido, e saía de noite para ver onde era que estavam os crentes dele, se estava no bar, se estava nas drogas, no cabaré, sei lá para onde. Eu lá vou com isso. Crente fiel não vai a esses lugares. Está salvo, está livre. O meu dever é aqui, pregar, ensinar, tocar a trombeta. Pregoeiro dos céus, atalaia de Deus. Se eu fiz para o pastor Estevão, tu pregaste enquanto o Senhor permitiu, o teu tempo findou, e perante o Senhor descansado estás da luta do labor. Essa é a nossa função, pregar, ensinar, tocar a trombeta. Quer ir para o céu? Então vamos, que eu vou. Meu último versículo, meu último slide. Esse você não pode deixar de ler. A fé não funciona sem obras. Não me diga que você tem fé andando como dançarina de strip lá na Avenida João Alberto.
Não me diga que você tem fé namorando com descrente. Não me diga que você tem fé bebendo cachaça. Não me diga que você tem fé raparigando. Não me diga que você tem fé mentindo. Não me diga que você tem fé perseguindo os outros, maltratando os outros, difamando os outros. Não me diga. Agora, se você parece com Cristo, aí salva de palma para você. Uma salva de palmas para os que têm fé. A fé não funciona sem as obras. E Tiago, lá no capítulo 4:17, nós vamos chegar lá um dia. Leia para mim bem forte, 1, 2, 3. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Mas muitos não falaram. Eu quero toda a igreja citando esse último versículo para eu dizer amém, porque é o último mesmo. 1, 2, 3. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pois é, te mete agora em não fazer o bem, em não ajudar o próximo, em não amar, em não respeitar, em não orar por aqueles que precisam da tua ajuda, em não dar o ombro, estender a mão, porque Deus, que é tão grande, que enche os céus e a terra, a Bíblia diz que Ele se inclina para o mais mísero pecador. Se inclinou para mim, se inclinou para você, nos tirou do lixão e nos trouxe para a casa do Pai. Ele nos tirou do lixão e nos trouxe para a casa do Pai. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Fique de pé, por bondade, eu já encerro. Kézia, chega aqui. Me exaltei um pouco hoje. Coral, banda Doxa, banda Dunamis. Não sai ninguém, é uma ordem. Não sai ninguém. Eu quero que você adore. Kézia, já está aqui. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Júlio, professor de grego, vem pra cá. Estou aqui, Senhor, eu quero você cantando, você sabe. pra te ouvir, Te agradecer e te adorar. te agradecer e te adorar, meu Espírito. Irmã Maria Madalena, venha pra frente. Aqui, Senhor, pra te dizer que tu és meu e eu sou teu. Aleluia. Canta, igreja. Desce do alto, desce ao meu encontro, me faz viver, no teu Espírito, me envolve nos teus braços meigos e suaves, pois só em ti, Jesus, eu sou um vencedor. Tudo que tenho e sou, Eu devo a ti. eu devo a ti. Jamais me esqueço dos teus grandes benefícios. Jamais me esqueço dos teus grandes benefícios. Teu templo sou o Senhor. Teu templo sou o Senhor, com teu Espírito. E um altar de sacrifício sempre a ti. altar de sacrifícios sempre a ti. Desce do alto. Desce do alto, desce ao meu encontro, Me faz viver, me faz vencer. me faz viver, me faz vencer no teu Espírito, Me envolve nos teus braços envolve meigos. os teus braços meigos e suaves, pois só em ti, Jesus, eu sou um vencedor. Só mais
Senhor, para te ouvir, te agradecer e te adorar no meu espírito. te agradecer e te adorar no meu espírito. Estou aqui, Senhor, Estou aqui, Senhor, para te dizer que tu és meu e eu sou teu. Aleluia. que tu és meu e eu sou teu. Aleluia. Cante bem alto, desce do alto. Desce do alto, desce ao meu encontro, me faz viver, me faz vencer no teu espírito, me envolve nos teus braços meigos e suaves, pois só em ti, Jesus, eu sou um vencedor. Tudo que tenho e sou, Tudo que tenho e sou, eu devo a ti. eu devo a ti. Jamais me Aleluia. esqueço dos teus grandes Jamais benefícios. me esqueço dos teus grandes benefícios. Meu tempo sou, Teu Senhor, tempo sou, Senhor, do teu espírito, do teu espírito, e um altar de sacrifício sempre a ti. e um altar de sacrifícios sempre a ti. Se você pode levantar sua mão, levante comigo e diga: Desce do alto, desce ao meu encontro, me faz viver, me faz vencer no teu espírito, me envolve nos teus braços meigos e suaves, pois só em ti, Jesus, eu sou um vencedor. Desce do alto, desce ao meu encontro, me faz viver, me faz vencer no teu espírito, me envolve nos teus braços meigos e suaves, pois só em ti, Jesus, eu sou um glória a Deus. Cadê a irmã Maria? Irmã Maria Madalena Silva Costa, é? Chegue pra cá, irmã, pra gente orar por você. Cadê o Júnior? Não veio o Júnior? Nós temos agora a aula de grego, irmãos, na ETAD. Irmãos que queiram aprender grego. O irmão Júnior é um excelente professor, foi quem inspirou o pastor Osiel, imagina. Osiel é um dos bons. Então, ele vai lecionar agora apenas R$150 o curso pela ETAD. Vamos orar aqui. Aqui está a irmã Maria. Tem mais alguém para Jesus? Tem alguém para Jesus? Mais alguém? Não? Então vamos orar. Pastor Hamilton, chega aqui. Ore ao Senhor, e o pastor Salim petra a bênção apostólica. Levante assim a sua mão. Querido Deus, eterno Pai, queremos apresentar a tua filha que está perante o teu altar, que o Senhor possa abençoá-la grandemente. Papai, nesta noite eu tomo a ousadia de apresentar o teu filho, o pastor Raposo. Que o Senhor conceda mais da tua graça à vida dele, mais da autoridade do teu Espírito Santo. Que o Senhor continue usando com a veemência do teu Santo Espírito. Abençoa sua família, abençoa sua esposa, suas filhas, seus genros.
Ó Deus, a igreja que está aos seus cuidados, que o Senhor possa abençoar nós, que somos alimentados por Ele, que o Senhor possa, meu Deus, realizar sonhos, realizar proezas no meio do teu povo, que haja um mover espiritual em Bacabal, em nome de Jesus de Nazaré, que todo principado, toda potestade que tem tentado, meu Deus, do ludibriar o teu povo, que seja repreendido na autoridade que tem o nome de Jesus, que haja sinais no meio da rua, por onde o teu povo passar, que o Senhor esteja com ele, usando com autoridade, usando com poder, usando, meu Pai, nas ruas, nos lares, nas casas, em nome de Jesus. Entra nesta cidade com poder, com autoridade, faz o mover do teu Espírito em nome de Jesus. Deus, o nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo sejam com todos. O povo de Deus diz: Deus abençoe a todos. De ligar o som. Deus abençoe a todos. Amanhã, tarde de poder, a partir das 2h30, né, pastor Jairo? Tarde de poder, Plano Salvador, sábado, manhã, tarde e noite.